Boa noite. Estamos aqui em mais um encontro com o Evangelho. Na noite de hoje, então, vamos fazer uma reflexão, um momento onde possamos pensar sobre as palavras de Jesus. E para trazermos, então, uma leitura de harmonização enquanto os nossos irmãos vão entrando em nossa reunião, eu trago uma mensagem de Joana de Ângeles com o título Coragem de Mudar. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copiem modelos do mundo que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analisem as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Alguns creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis na decorrência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. É chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar, de forma verdadeira, o disfarçado egoísmo em busca da inabalável renovação. Provocados pela perversidade que campeia, hajamos em silêncio por meio da oração que nos resguarda a tranquilidade. Gastemos nossas energias excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vem. Prossigamos no compromisso abraçado, sem desânimo, sem vãs ilusões, confiando sempre no valor do bem. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, passados os primeiros momentos. Aprendamos a controlar nossas más inclinações e lograremos vencer se perseverarmos no bom combate. Convertamos sombras em luz. Modifiquemos hábitos danosos em qualquer área da existência, começando por aqueles que pareçam mais fáceis de serem derrotados. Sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que nosso ato possa parecer. Geremos um momento útil e aproveitemos-lo. Mas não cabe aguardar pelas realizações grandiosas e tampouco podemos esperar glorificação pelos nossos acertos. O maior reconhecimento que se pode ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Toda atenção exige esforço, adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Valorizemos nossas conquistas sem nos deixarmos embevecer e iludir por essas vitórias. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Essa é uma mensagem, então, de Joana de Ângeles. E inspiradas por essas belas palavras que nos impulsionam a mudança e a transformação, eu convido a todos para nos reportarmos em pensamento à Casa Espírita Joana de Ângeles, para que, inspirados por aquele ambiente, conectados à espiritualidade amiga, aos mentores da casa, a falange de Joana de Ângeles, possamos ser inspirados
possamos ter companhia da boa espiritualidade para mais este encontro com o Evangelho. Eu convido a todos que em voz alta, tal qual fazíamos lá na Casa Espírita Joana de Ângeles, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. O nosso encontro com o Evangelho de hoje é uma reflexão a partir do item Não vim trazer a paz, mas a divisão, do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema A Estranha Moral. Esse item tem como introdução uma passagem do Evangelho de Jesus. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Esse texto está no Evangelho de Mateus. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Esse é um texto do Evangelho de Lucas. Esse capítulo Estranha Moral, Kardec seleciona algumas passagens do Evangelho de Jesus que podem nos trazer algum estranhamento. Então, acaba sendo um tanto quanto estranho aos nossos ouvidos que Jesus fale que não veio trazer a paz, mas a espada ou a divisão. Parece contraditório com toda uma mensagem do Evangelho que prega, acima de tudo, a paz, a caridade, o amor, o respeito. Então, Kardec fala sobre alguns elementos que podem ter trazido esse estranhamento. No início desse capítulo, ele fala sobre as possibilidades, por exemplo, do problema com as traduções. Nós temos que pensar que são textos antigos que foram traduzidos inúmeras vezes, os termos que podem ter se distanciado do sentido original com o tempo. Ele fala também do fato de que esses textos foram escritos depois, que aqueles eventos aconteceram, problemas possíveis, por exemplo, dos copistas, de muitas vezes mudar uma palavra com uma letra, muitas vezes que possa mudar um pouco o seu sentido. Então, existem essas questões históricas, mas Kardec, falando especificamente sobre esse trecho, de não vir trazer a paz, mas a divisão, ele diz que não tem nenhum erro nessa frase, nessa passagem. Ele diz que essa passagem é um pouco equívoca. A forma que lhe exprime com exatidão, que não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda com o bom senso, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Então ele fala que, na verdade, a forma como foi escrita, como foi narrada essa passagem, acabou se distanciando um pouquinho do sentido que Jesus queria trazer. E por conta disso, Kardec acaba fazendo uma transcrição, ele mesmo, sobre o que será Jesus gostaria de falar nesse tema. O que será que quis dizer? Então ele transcreve em suas palavras a mensagem de Jesus. Eu vou ler essa transcrição para que a gente possa elencar alguns pontos para a nossa reflexão de hoje. Então, nas palavras de Kardec, Jesus quis dizer o seguinte: não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tudo por pretexto o meu nome.
porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que o conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá reestabelecer os mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos de tranquilidade deles. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a caridade, e as coisas serão reestabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então, nas palavras de Kardec, esse teria sido, então, o real sentido, né, dessa passagem do Evangelho que foi citado no início, onde Jesus fala: não vim trazer a paz, mas a divisão, ou não vim trazer a paz, mas a espada. E aqui tem alguns pontos, alguns elementos que são muito importantes de serem destacados. Então, já no começo, Kardec faz uma transcrição que é perfeita. Não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: não vim trazer paz. Ele sabia que haveria conflitos no processo de prática do Evangelho. Porque o Evangelho, ele era incompatível com a forma como se vivia naquele momento. Com a forma como a terra estava tomada por opressões, por violências, por preconceitos, por pessoas inebriadas de poder, por tantos processos que aconteciam e Jesus sabia teriam que ser abolidos para que o Evangelho pudesse existir entre aqueles homens e mulheres. E Jesus não pediu que os seus discípulos pegassem uma espada, mas ele advertiu os seus discípulos, porque ele sabia que aqueles homens que tinham o poder, aqueles homens que oprimiam aquele povo, eles sim pegarão espadas para não perder os seus privilégios, para não perder o seu modo de vida naquele momento. Então é isso que significa quando Jesus diz que eu não vim trazer a paz. Eu vim destruir, desfazer, desconstruir um mundo de opressão, um mundo de violência, um mundo onde não existe o respeito entre todas as pessoas. E ele sabia que isso geraria muitos conflitos. Jesus também traz a ideia de que, aqui nas palavras do Kardec, os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. E isso é muito importante porque nos traz a ideia de que aqui não estamos todos no mesmo momento de crescimento espiritual. Nós sabemos que existem irmãos que ainda não conseguiam ou ainda não conseguem entender, sentir, vivenciar a mensagem do Evangelho. Já existem outros irmãos que teriam essa condição, mas escolhem não entender, escolhem não compreender o Evangelho. Então, são dois pontos diferentes entre aqueles que não seguem o nosso Evangelho. E aqui a gente pode ter uma ideia de que tem todo um caráter de compreensão, de entendimento, né? Faz parte desse processo onde no momento você pode não compreender, mas no futuro, com os processos acontecendo, você pode passar a entender. Então, tem esse caráter. Ele fala da divisão dentro da família,
né, explicando um pouco o que Jesus queria dizer com separar, dividir o pai do filho, a mãe da filha. Então ele fala que essa divisão faz parte desse processo onde alguns farão essa escolha do evangelho e outros ainda não, e por isso essa divisão. E traz também o elemento de que quando ele fala de que o pai do filho, ele traz aqui também uma questão geracional muito comum de toda a narrativa, né, dos textos judaicos, desde a época de Moisés. Sempre quando se fala, né, em relação ao pai, o filho, a gente está falando de ancestralidade e de presente, mas o filho também representa o futuro, né? Então aqui ele trazia essa divisão. Então vamos deixar para o passado antigas tendências e vamos renovar com o processo então do filho, do futuro, da construção do novo, né? Então é um pouco disso que ele traz nesse momento. Kardec também aponta para o fogo, né? Ele diz aqui: vim lançar o fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Então a ideia realmente de que era necessário queimar as ervas daninhas, né? Todo esse processo que alimentava aquela sociedade de sofrimento que existia naquele momento, não só na região da Palestina, mas em todo o orbe terrestre, né? Um momento muito conflituoso, de muito sofrimento, de sentimentos muito endurecidos ainda, né? Em certa medida ainda estamos nesse momento de sofrimento, mas já com alguns avanços, né? Com alguns processos de crescimento que tenha se colocado aí. Mas esse fogo é uma figura muito forte, né? O fogo que vem queimar exatamente aquilo, para possibilitar que o campo seja semeado, né? Então vem o fogo, tira a erva daninha, o solo então está pronto para receber as sementes, né? A ideia de semeadura é sempre muito presente no Evangelho de Jesus, né? As várias parábolas, né, onde ele fala das sementes, né, do grão de mostarda, né? Essa ideia de uma pequena célula que tem a possibilidade de crescer e de espalhar todo esse conhecimento, toda essa mensagem evangélica. Um ponto importante aqui dessa mensagem do Kardec é a própria ideia de que ele diz que do conflito sairá triunfante a verdade. Então ele nos dá esse sentido de esperança, de dizer que por mais que no meio de todo esse conflito a gente se sinta perdido, se sinta desesperançoso em algum aspecto, a verdade vai triunfar, o bem vai triunfar, os sentimentos evangélicos vão triunfar, né? Então, essa é uma certeza importante para que a gente possa seguir esse caminho. E aqui, finalizando o texto já, ele chama a atenção de que reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro mundo. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Então aqui é a ideia de que é a divisão mesmo, né? Nós teremos possibilidade de olhar para os nossos sentimentos, para as nossas condutas e separar, saber o que nós devemos e o que nós não devemos. Quais sentimentos, quais ações são lícitas e quais não são, né? Então é um pouco desse processo, dessa ideia de divisão, né? Jesus quer que nós façamos essa divisão, deixemos para trás uma série de condutas e sentimentos que já não nos cabe mais para todo esse momento de transição. E eu acredito que transição, transformação, mudança são as palavras-chave quando a gente reflete sobre esse tema que Jesus nos trouxe. E quando nós estamos vivenciando isso, tudo faz muito mais sentido. E aqui eu agradeço a espiritualidade por ter nos trazido esse tema que já está organizado há tanto tempo pela nossa irmã Rosana e que cai como uma luva nesse momento em que nós estamos vivendo, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, no país, mas no mundo todo. Nós estamos vivendo um momento conflituoso, nós estamos vivendo um momento de divisão, de transformação, né? Então, nós passamos pela transição planetária, sabemos disso, né? Então, a pandemia e tantas outras coisas que estão acontecendo agora nos trazem esse sentimento, né, de conflito, de divisão, onde nós somos chamados a escolher onde estão os nossos verdadeiros interesses,
qual a nossa relação, qual a nossa conduta dentro desse processo. Nós, assim como a mensagem de abertura de hoje, que foi escolhida aleatoriamente, né, a coragem da mudança, é isso que Jesus nos convida. Jesus nos convida a ter coragem de mudar, de nos transformar, a construir esse processo, a passar por isso. E aqui eu trago um pequeno trecho do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, onde ele diz assim, ó: assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensaiando sobre o pretérito a espada da nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos da nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, e fora de orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade, consumidos ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então aqui, né, no livro Ceifa de Luz, eles trazem a ideia de que essa batalha, esse conflito, né, simbolizado pela espada, nessa frase de Jesus, hoje ela acontece muito mais dentro de nós do que fora. Em grande medida, a sociedade se transformou em muitos aspectos, em muitas maneiras de organização. Agora, o grande convite para essa transformação é interna, é através da reforma íntima. Então, são as nossas más condutas, são os nossos processos íntimos que temos que mudar. E nós que estamos aqui dentro do movimento espírita, nós não temos mais condições de dizer que não compreendemos. Nós não estamos mais nesse lugar, como Jesus fala lá no texto de Lucas, que alguns não compreenderão e outros não querem me compreender. Nós não podemos mais alegar que não conseguimos compreender, nós já temos a compreensão. Agora, nos resta escolher se queremos ou não queremos essa compreensão. Se queremos ou não queremos vivenciar tudo isso. É um processo muito difícil. E quando nós estamos no meio dele, desse conflito, nos sentimos muitas vezes vulneráveis, sozinhos, amedrontados, desesperançosos. Mas tudo isso faz parte desse momento. Deus, na sua infinita bondade, Ele nos traz na natureza muitos elementos que exemplificam essa transformação para a gente, que nos mostram essa transformação, esse processo, quando vemos uma belíssima flor de pitanga virar um fruto, uma deliciosa pitanga, quando vemos uma pequena semente se transformar numa grande árvore. E quem sabe na natureza, nada é mais simbólico de um processo de transformação do que a transformação de uma lagarta em uma borboleta. Uma lagarta tão rústica, tão feia muitas vezes, se transforma em uma bela e colorida, suave, leve borboleta. Só que essa transformação, ela não acontece de uma hora para outra. Ela tem todo um processo complexo, muitas vezes doloroso. Eu imagino que não deva ser fácil nem confortável para a lagarta ficar dentro do seu casulo, onde ela está no escuro, apertada, sozinha, vulnerável, indefesa. Mas ela precisa passar por aquele processo. O seu instinto o leva àquele processo. E quando ela se sente pronta, quando o seu corpo está pronto, ela ganha forças para quebrar aquele casulo e se transformar na borboleta. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. Nós, nesse momento da transição planetária, nesse momento aqui, em 1º de março de 2021, estamos vivendo agora o casulo. Estamos nesse limiar da transformação. Estamos muitas vezes nos sentindo sim vulneráveis,
desesperançosos, amedrontados, confinados dentro de um casulo, mas nós sabemos que não estamos sozinhos, porque temos meios de compreender isso, temos o Evangelho para nos trazer tantas ferramentas de compreensão, tantas ferramentas de alívio, de inspiração, para que possamos superar o casulo, para que possamos amadurecer e quebrar esse casulo, para enfim nos transformarmos nessa borboleta, para transformarmos o nosso orbe terrestre em planeta de regeneração. Só que esse processo convida a cada um de nós a aceitarmos este momento. Convida a cada um de nós a tomarmos de uma vez por todas Jesus como modelo. Não mais nos esquivarmos daquilo que nós já sabemos que devemos fazer, mas de fato fazer. Porque, meus irmãos, o momento pede. O momento é agora. Olhem em volta. Olha o que o nosso orbe está passando. Está em nossas mãos acelerar este processo de transformação, amadurecer e romper este casulo. São 255 mil mortos apenas aqui no nosso país. E ainda assim, tantos irmãos se negando a abandonar as atitudes individualistas e egoístas e seguir as mínimas medidas de segurança. São muitos irmãos ainda tomando vidas por números, por coisas. Este é o tipo de comportamento que Jesus nos convidou a deixar para trás, a romper, a abandonar o individualismo, o egoísmo e assumirmos uma atitude voltada para a coletividade, entendermos que todos nós somos irmãos e que apenas juntos poderemos construir um orbe terrestre que seja mais feliz, que tenha mais respeito, tenha menos violência, menos opressão. Um orbe terrestre que esteja inclinado à felicidade. Está em nossas mãos, meus irmãos, na nossa reforma íntima. Vamos nos inspirar pela leitura de abertura Coragem de Mudar, de Joana de Ângeles. Juntos está na hora de termos essa coragem. Nós, enquanto seres humanos, temos uma vantagem sobre os animais e as plantas. Nós temos compreensão do tempo, do futuro. Nós podemos planejar as nossas atitudes, planejar o nosso futuro. Então, nós que estamos vivendo esse momento da transição, esse momento conflituoso, vamos focar no futuro e vamos juntos, dia após dia, vivenciar o Evangelho através da instrução, do conhecimento, porque nós não estamos sozinhos. A espiritualidade amiga está aqui ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, nos instruindo. E é isso que nós devemos fazer aqui nesse momento, o encontro com o Evangelho. Vamos encontrá-lo de verdade? Vamos encontrar dentro de nós o Evangelho de Jesus. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe um conto que fala um pouco sobre esse processo de melhoramento individual e como ele impacta no mundo à sua volta, como uma pessoa buscando instrução, buscando
viver essa conduta baseada no Mestre Jesus, o quanto que ele consegue multiplicar esses sentimentos. É um conto do Irmão X, do livro Relatos de Vida, psicografado por Chico Xavier, que tem como título O Grande Caminho. Um homem de muita fé morava num vale extenso e triste, e porque assinalasse amarga solidão, elevou-se em espírito ao Senhor e pediu-lhe atormentado: Benfeitor eterno, vejo-me vencido pelo desânimo. Que fazer para melhorar o ambiente em que respiro? Educa a terra que foste localizado, aconselhou o divino orientador. Usa o alvião e o arado, a enxada e a semente, e em breve o solo dar-te-á pão e alegria. O servo regressou e seguiu-lhe o conselho. Com o aperfeiçoamento da gleba, porém, surgiram colonos variados e as rixas explodiram na disputa dos terrenos em torno. Alarmado, o devoto retornou ao Senhor e clamou: Inefável amigo, melhorada região, aqui dei ajuda. Vieram os companheiros da unidade e com eles chegaram inquietantes enigmas. Não mais viu só. Entretanto, as feras da posse, os dragões do ciúme, as serpentes do despeito e os monstros da inveja bramem e se arrastam junto de mim. Que fazer para o sustento da paz? Educa os irmãos que te cercam a experiência, determinou o magnânimo interpelado, e explica-lhes que o sol brilha para justos e injustos, que o trabalho sinceramente respeitado e bem dividido faz a riqueza de todos e que sem a cooperação fraternal o dever é um cárcere insuportável. Usa a escola e o livro, a palavra e a própria virtude, o tempo a ser-te-á harmonia e vitória. O crente agiu em consonância com o ensinamento recebido e, porque prosperasse o encanto social na colônia, desposou uma jovem que lhe parecia responder ao ideal de ventura. No entanto, com o casamento, vieram os filhos e os problemas. A alma da companheira sofria incompreensível divisão entre ele e os rebentos do lar, que o privaram de pesares e preocupações. Aflito, voltou à amorosa presença e solicitou: Todo compassivo, tenho minha alma sangrando de sofrimento. Como proceder para encontrar o equilíbrio junto da mulher e dos filhos que me deste? Educa-os e alcançarás a bênção merecida, disse-lhe o abnegado condutor. Através de teus próprios exemplos, usa a boa vontade e a renúncia e atingirás um dia o fruto com o crescimento, o fruto de preciosa compreensão. O trabalhador desceu à terra e atendeu à advertência. Contudo, com o crescimento da família, multiplicada agora em lares diversos, notou que os parentes padeciam, desarvorados, a visitação da enfermidade e da morte. Agoniado, compareceu diante do Senhor e implorou: Protetor infatigável, estou conturbado em pavoroso desalento. Os corações que me confiaste tremem de angústia e medo ante a ventania gelada do túmulo. Que fazer para consolá-los e obter-lhes conformação? Educa-os para a vida, cujas provas são lições de subido valor. Respondeu-lhe o mentor celeste: Ensina-lhes que a doença é um gênio benfazejo e que o sepulcro é a passagem para a imortalidade triunfante. Revela-lhes, porém, semelhantes verdades com a tua própria demonstração de coragem e submissão incessante à infinita sabedoria. O homem tornou ao seu campo de luta e devotou-se à tarefa que lhe cabia com humildade e bom ânimo. Quando o tempo lhe enrugou a face, alvejando-lhe os cabelos, fatigado ao peso das responsabilidades que trazia no coração, procurou o Senhor e implorou em lágrimas: Fiador dos meus dias, compadece-te de mim. Meu corpo agora é um instrumento cansado, sinto frio em meus ossos. Tenho saudades de ti, Senhor. Meu corpo agora é um... Que fazer para transferir-me em definitivo para o céu? Educa-te e raiará para o teu espírito a luminosa libertação. Educa-te e o próprio mundo te elevará à glória suprema da vida espiritual. Senhor,
ponderou o fiel devoto. Ensinaram-me na terra que fora da caridade não há salvação, e sempre respeitei a caridade, executando-a as ordens divinas. Ter-se-iam enganado os seus mensageiros no mundo? O mestre sorriu e obtemperou. Os emissários celestiais não se equivocaram na afirmativa. Realmente, fora da caridade não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida. E porque o crente meditasse em lacrimoso silêncio, o Senhor concluiu: a caridade é a chave que abre as portas do céu, mas a educação é o grande caminho que conduz a ele. Foi então que o aprendiz leal voltou às obrigações que lhe competiam no mundo e consagrou o resto da existência ao serviço de educar-se, com o que passou a educar os outros com mais segurança. Meus irmãos, nesse conto do irmão X, nós vemos a importância do ato de educar-se, de buscar no exemplo, na compreensão, na instrução, um caminho mais seguro para que possamos fazer a reforma íntima, passar pela transformação tão necessária para nós aqui nesse momento. Que possamos nos manter em conexão com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, buscando sempre em pensamento a Casa Espírita Joana de Ângeles como fonte, como um refúgio espiritual. Que possamos estar juntos nesse momento de tão difícil conflito que vivemos. Que juntos possamos orar em agradecimento a este momento e a este Evangelho que nos traz tantos ensinamentos, tantos exemplos capazes de nos auxiliar nessa caminhada pela transformação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis entregues às tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, por essa companhia, por esse encontro com o Evangelho. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.